Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos continuar conversando sobre polinômios, mas a gente vai conversar hoje sobre as raízes do polinômio. Vamos entender esse significado e como calcular essas raízes. Então vamos lá. Vimos que um polinômio assume valores diferentes para diferentes informações numéricas que lhe são dadas. Sendo assim, existe algum valor que tem mais importância que o outro? Sim, que são exatamente as raízes, ou que a gente já aprendeu lá na primeira série chamado de zeros, né? Os zeros da função. Então aqui nós temos uma expressão aqui, uma equação de primeiro grau, não é verdade? Então o que significa? Se a gente vai resolver a equação de primeiro grau, significa o quê? O valor que a gente vai encontrar é o valor de x, que substituindo aqui vai tornar essa sentença, essa igualdade verdadeira, não é verdade? Então lá, eu tenho 2x mais 4 igual a 0. Significa que o meu x vale menos 2, porque se eu substituir no lugar do x o menos 2, vai dar igualdade de 0, não é verdade? Então, esse valor é exatamente o que a gente chama da raiz de uma equação. No caso de uma função, significa que é o valor de f de x for igual a 0. Então, denomina-se zero de uma função, é o zero ou a raiz da função, quando a função vai ter o f de x igual a 0. Dando um exemplo que a gente já conhece, é exatamente na nosso eixo x, é aonde ele corta o eixo x, o gráfico dessa função. Aqui nesse caso nós temos esse ponto, esse ponto e esse ponto, ou seja, seriam 3 raízes. Quantas raízes vai ter? Vai depender exatamente do grau do nosso polinômio. Se é um polinômio de primeiro grau, nós podemos ter uma raiz. Se é um de segundo grau, né, nós podemos ter até 2 raízes. Por que eu digo até? Porque eu posso ter valores que não vão cortar. De terceiro grau, até 3 raízes. E assim sucessivamente, que a gente já conhece. Então, quando eu tenho um polinômio, seja de qual grau for, o que eu vou ter? Eu vou ter ela sempre em função de um valor que eu vou substituir aqui. E eu vou pegar toda a expressão e vou igualar a 0. E daí eu vou resolver a minha equação quando eu igualo a 0. Por exemplo, aqui, eu tenho essa equação polinomial aqui de terceiro grau que está igual a 0. O 2 é uma raiz, por quê? Porque eu substituo no lugar do x o 2 e essa primeiro membro vai dar também 0. 1 mais 3i, que é uma raiz complexa, eu substituo no lugar do x, também vai dar 0. Tranquilo? Agora, se eu substituir o 3, o valor do primeiro membro não vai dar 0, não vai zerar. Portanto, ela não é uma raiz. 2i, se eu substituir, também vai dar diferente de 0. Ou seja, ela não é uma raiz. Então, um polinômio pode apresentar, como já deu para ver nesses exemplos, raízes reais e também as raízes complexas, né? Então, tanto pode dar raízes reais quanto raízes não reais. Tranquilo? Então, neste vídeo a gente conversou exatamente sobre polinômios, mais especificamente sobre a raiz de um polinômio, que também podemos chamar de zeros, né, de um polinômio, que é exatamente o local geométrico onde ele corta no plano cartesiano o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.